A paz do Senhor Jesus, né? Estamos gratos ao Senhor por mais um dia de vida e graças a Deus, né? Mais uma reflexão que eu confesso que cada uma é vindo mesmo do coração de Deus, né? De mim eu nada tenho, mas eu gostaria de dividir com vocês essa reflexão que está baseada no Cântico de Romagem de Davi, do rei Davi, no Salmo de número 126 e o verso 4, que diz: Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. O Salmo 126, ele é um cântico de romagem, onde Israel passou muitos anos exilado na Babilônia, e quando eles saíram desse cativeiro, né, eles louvavam a Deus, e eu citei até esse salmo na outra reflexão, que era quando eu estava falando das diferentes passagens em que aparecia a vara de amendoeira. Pois é, as torrentes no Neguebe têm um simbolismo muito grande para as nossas vidas. E é o que nós vamos entender agora. O que era o Neguebe? De que região? E por que o povo de Israel se referiu ao Neguebe quando eles pediram restauração para a vida do povo, principalmente porque eles estavam voltando de um exílio muito grande, de bastante opressão. E eles dizem no verso 3 que com efeito grandes coisas o Senhor tinha feito por eles, e era por isso que eles estavam alegres. Mas no 4, eles fazem essa petição, né? O salmista Davi, ele faz uma petição. E é como eu digo, a Bíblia não tem um ponto, uma vírgula que não tem um significado para as nossas vidas. Então vamos lá. O Neguebe, ele era uma região desértica no sul da Palestina. Nessa época era território de Israel, a Palestina. E esse Neguebe, ele ficava abaixo da linha da cidade de Belém e de Hebrom. Então, o Neguebe, ele era um lugar árido, um lugar muito seco, um grande deserto, mas que acontecia algo excepcional. Nos meses de outubro e abril, que era a estação das chuvas, ele recebia um fenômeno natural, porém de se espantar, porque essas chuvas, elas vinham de regiões distantes, faziam correr dos montes em enorme quantidade de água. E essas águas aos poucos iam formando riachos que regavam o deserto. E esse deserto, quando regado, ele brotava flores e frutos. Então essa terra seca se transformava em vários campos floridos, enchia de vegetação. Eu até coloquei na descrição da reflexão uma foto do Neguebe. Vocês podem estar dando uma olhadinha. Então, quando isso ocorria, vários animais, porque era caminho de alguns pastores, eles voltavam a povoar essa paisagem, que antes era deserta e estéril. Então, o escritor desse cântico de romagem, que era o rei Davi, que na época que ele fez, ele não era rei, mas ele conhecia bem a região do Neguebe, porque foi lá onde ele esteve quando estava fugindo do rei Saul, porque Saul queria matá-lo.
E muito provavelmente naquele lugar ele assistiu esse fenômeno dessas torrentes restaurando aquele vale que ele sabia que era seco e sem vida. Então, vendo aquela ilustração natural que Deus mostrava ali através da imagem daquele vale, recebendo aquelas águas que vinham distante, mas que faziam restaurar a vida em meio ao deserto. Só que Davi também sabia que existiam águas mais poderosas que aquelas águas, que são as águas de restauração do Senhor. Por isso que ele fez essa tipologia. Restaura-nos, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Davi olhou para si, para a própria vida, para a vida do povo, e as comparou a um deserto no Negueb. Aí ele faz a petição a Deus. Restaura, Senhor, a nossa vida como as torrentes que tu permite cair naquele vale seco e árido. E ele sabia que aquele vale, mesmo sendo estéril, de tempos em tempos, ele era restaurado pelo Senhor. E o vale do Negueb, ele escondia debaixo da sua aparência de deserto, de solidão, uma vocação natural para um jardim regado, porque quando ele recebia as águas, ele brotava. Então era um deserto, mas era um deserto seco, solitário, mas que tinha fertilidade escondida. E por que Davi faz essa comparação? Restaura, Senhor, a nossa vida como as torrentes do Negueb, porque o Negueb não tinha águas próprias. Porque essas torrentes elas vinham das chuvas, de chuvas distantes. E não é mesmo assim com a nossa vida? Nós não temos condições de fazer uma autorrestauração. Nenhum de nós tem vida em si mesmo. Porque quem é o Senhor da nossa vida é Jesus. Quem determina o curso de duração dos nossos dias é Jesus. Quem é o Senhor da minha e da tua história é Jesus. Porque ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. E é ele quem escreve as páginas da nossa história. E foi por isso que ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele derramou do monte da sua glória as águas do Espírito Santo para habitar nos nossos corações, trazendo restauração espiritual. Mas o Negueb, ele tem muito de nós. O Negueb é muito comum a nós, a gente foi criado para ser um jardim regado. Mas isso foi destruído pelas circunstâncias criadas pelo adversário, muitas vezes por nossas próprias decisões, porque nós somos um ser livre para escolher o caminho ao qual nós queremos seguir. Embora que Deus ele traça uma história perfeita, mas muitas vezes nós não entendemos, assim como o povo de Israel. Mas ainda que a sua vida esteja sem vida e sem comunhão com Deus, hoje Deus fala com você através dessa reflexão dizendo: eu tenho fontes de águas que correm do alto e sublime trono para transformar e restaurar a tua vida espiritual.
Porque muitas vezes estamos dentro da casa do Senhor, frequentamos a igreja, os cultos, mas muitos ainda vivem uma vida de deserto. Precisam restaurar o altar. Então, que nesta manhã você possa meditar nessa palavra. Nenhum de nós tem condição de nos restaurarmos por nós mesmos. Porque do alto dos montes vinham as águas que enchiam de vida o vale do Negueb. E do alto do Senhor vêm as águas do Espírito que enche as nossas vidas, que outrora estava deserta, num manancial de águas vivas que nunca irão secar. A sequidão desse vale do Negueb é um tipo da nossa vida com Deus. E é um tipo do nosso encontro com Jesus também. Porque haviam outros desertos em Israel, mas nenhum deles recebia vida todos os anos. Então, a reflexão de hoje é que, como o povo de Israel fez essa petição ao Senhor, pedindo restauração, restaura, Senhor, a nossa vida como Negueb. Que você possa abrir espaço para que as águas distantes escorram pelos meios dos montes e caiam sobre o vale, transformando riachos que frutificam e transforma aquele velho vale deserto e sombrio num vale abundante e rico de frutos em meio ao deserto. Muitas pessoas acham que deserto, que as crises, é um momento que Deus nos esqueceu. É um momento que parece que Deus não está ali. Porque muitas vezes Ele parece estar em silêncio. Mas não tenha dúvidas. Como diz o verso 6 do Salmo, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus molhos. Porque se você está andando e chorando, e mesmo assim você está semeando, você está buscando, você está clamando a Deus que restaure o seu Negueb, Ele vai fazer águas distantes despencarem dos montes. E pode fazer muito mais, como Ele fez no livro de 2 Reis, o capítulo 3, quando o rei de Judá se juntou com o rei de Israel para ir de encontro ao rei de Moabe. Eles caminhavam pelo deserto de Edom. E vendo que os seus cavalos, os seus homens iriam morrer por conta da sequidão, não tinha de onde achar água. Eles procuraram um homem de Deus, que era o profeta Eliseu. E essa palavra é muito forte, porque você pode até dizer, as correntes do Negueb, elas vêm de águas distantes, de águas de chuva. Só que quando Deus
ele resolve restaurar, ele resolve intervir na vida do ser humano, a gente não precisa ver fenômeno nenhum, não. Como ele diz aqui, no versículo 16 do capítulo 3 de 2 Reis. Porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. O Deus de Israel, ele é Deus de torrentes e é Deus que faz brotar água sem nenhum vestígio nem fenômeno natural, porque ele é Deus. Então que nessa reflexão, se você está esperando, se você já fez a sua petição, pode ter certeza que o Deus das torrentes do Negueb é o mesmo Deus que vai restaurar a vida daqueles que o temem, que o buscam e que semeiam. E desta reflexão eu faço um apelo ao Senhor, que Ele restaure. É tempo de restauração da comunhão com Deus. É tempo de restauração dos dons espirituais. É tempo de restauração de vida abundante. O Negueb, ele era abundante. Mesmo sendo deserto, ele brotava flores e frutos. Talvez você esteja precisando de uma restauração espiritual. Para você ter abundância. Tem pessoas que andam como se fossem zumbis. Dão a paz, leem a Bíblia, louvam, mas não são abundantes. Então, que nesta manhã, Senhor, Tu possas derramar torrentes de água na vida de todos quantos ouvirem esta palavra e que necessitam de avivamento espiritual. Porque a Tua palavra diz que nós seremos abundantes em Ti. E que cada um que precisa de restauração, o Senhor conceda para a honra e a glória do Teu nome. Amém.